Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão da Schedio, um webinar da Schedio. O meu nome é Eduardo Vasconcelos, especialista das soluções de simulação SolidWorks na Schedio e também a pessoa responsável pela manufatura aditiva, neste caso pela impressão 3D com a Formlabs aqui na Schedio. O webinar de hoje vai ser exatamente sobre manufatura aditiva, mais em particular sobre a impressora Form 2 da Formlabs, com a qual a Schedio realizou uma parceria o ano passado. No âmbito de... Ora, a Schedio sempre... Nós na Schedio sempre quisemos ter um papel, uma envolvência nesta área da manufatura aditiva, da impressão 3D, mas nunca tínhamos conseguido achar uma solução que efetivamente fosse a indicada para os nossos clientes, ou mais com melhor qualidade a um preço bastante acessível. O ano passado conseguimos colmatar exatamente essa área com a parceria realizada com a Formlabs, mais em particular por causa da impressora da Form 2 que a Formlabs tem disponível neste momento. Ora, eu tenho aqui um pequeno PowerPoint com uma pequena apresentação sobre o que é esta manufatura aditiva e quais é que são os três processos mais comuns neste momento no que diz respeito à impressão 3D. Ora, a mais difundida, que existe mais ou menos desde os anos 80, que é o FDM, Fused Deposition Modeling, nós trabalhamos basicamente com um filamento, um fio, digamos, quase parece um esparguete, com um material termoplástico, que é empurrado através de um extrusor para depois fabricar a peça que desenhamos no CAD, no SolidWorks. Este processo é um processo que está muito implementado, está bastante difundido na sociedade, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Eu próprio, pessoalmente, tenho uma impressora deste tipo em casa, com o qual me divirto a fazer alguns brinquedos para as crianças ou até mesmo algumas peças funcionais para trabalhar em casa. E consegue-se arranjar soluções a preços bastante agradáveis aí no mercado. Podem variar dos 200 até aos 10 mil euros sem qualquer dificuldade. Entramos depois na área do SLA ou estereolitografia. E é aqui que se insere, é exatamente nesta área que se insere então a Form 2 da Formlabs. Esta impressora, este sistema funciona um bocadinho diferente, em que o material que vai fabricar a geometria é uma resina. É chamada de resina porque é um líquido com uma consistência já um bocadinho espessa. E normalmente são materiais que são sensíveis à radiação. Ou seja, enquanto que nas FDM nós empurramos o plástico através de um extrusor que se encontra a uma temperatura que derrete esse plástico, neste caso o SLA o que faz é polimerizar a resina através de um laser ou de um ponto, de uma fonte de radiação com um comprimento de onda muito específico. Okay? E é exatamente aqui, nesta área, que se enquadra então a Form 2. Ora bem, também existe outro processo, que é o processo de SLS, ou seja, Selective Laser Sintering. Neste caso, o material que vai dar origem à geometria final é um pó, e o que acontece nestas impressoras é que elas espalham uma camada de pó e o laser depois vai como que derreter ou desfazer, digamos, a molécula desse precursor, que lá dentro tem os átomos do material que queremos obter final no processo. Normalmente podem ser metais ou podem ser plásticos. E basicamente é isso. Ou seja, ele cria uma camada de pó, o laser sintetiza esse material, volta a pôr mais uma camada de pó, o laser volta então a sintetizar esse material. Curiosamente, a Formlabs está a preparar o lançamento para a Fuse 1, uma impressora de SLS de bancada, também a um preço muito acessível e bastante competitivo no que diz respeito às restantes soluções que existem no mercado nesta área. Ora, a nível de fabrico, como já devem ter percebido, elas funcionam mais ou menos da mesma forma, ou seja, temos fabrico por manufatura aditiva, ou seja, vão sendo acrescentadas várias camadas de material umas em cima das outras. A primeira trabalha com um material que é fundido através de um extrusor. A segunda é um líquido que é polimerizado com o auxílio de um laser.
e a terceira, o SLS, é sinterizado, é um pó que é sinterizado com o laser. Existem mais métodos de manufatura aditiva, neste caso, ou seja, mais materiais e outros processos, mas acabam por ser todos mais ou menos com a mesma filosofia do que vos estou aqui a apresentar neste momento. Para ter uma ideia de como é que é o aspecto durante o fabrico de uma peça por impressão 3D, no FDM, basicamente, nós temos uma plataforma de impressão e o extrusor vai depositando o filamento em várias camadas e das duas uma, ou a plataforma desce gradualmente, ou a cabeça de impressão vai subindo para ir aumentando o número de camadas. No SLA funciona ao contrário. Como o material que vai ser polimerizado é um líquido, obrigatoriamente tem que estar dentro de um recipiente. Então a plataforma de impressão, que normalmente é o objeto que se move na vertical, ele é mergulhado dentro da resina, o laser polimeriza a resina para torná-la num sólido e a plataforma volta a subir para ir aumentando o número de camadas. No SLS, a impressão também é vertical e como estamos a trabalhar com pó, então neste caso o que acontece é que também pode ser ou a cabeça pode ser a plataforma que sobe ou que desce, mas o processo funciona como? Temos uma bandeja com o pó, a máquina varre uma camada de pó, o laser sinteriza, a máquina varre outra camada de pó com uma espessura bem específica e controlável, e é esse o processo, ou seja, ele vai adicionando camadas sucessivas. E que é basicamente o que acontece nos três modelos. Neste caso, aliado às limitações de cada um dos processos, a espessura destas camadas e a dimensão mínima para pormenores geométricos depende muito do processo que fomos usar para fabricar as peças. Só para fazer aqui mais uma pequena comparação entre os três métodos de fabrico, FDM, SLA e SLS. No FDM nós temos então uma extrusão de filamento termoplástico derretido, em que os prós deste processo neste momento, tal como eu disse, é um processo de fabrico que está muito difundido pela população, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Existem muitas pessoas com hobbies que modelam peças em softwares de CAD, no SolidWorks ou noutras plataformas e imprimem em casa. Existem até micronegócios com base neste tipo de processo de fabrico. É um processo que é extremamente rápido, ou é relativamente rápido, quando nós queremos fazer uma peça só, mas é lento quando nós queremos duplicar ou queremos fazer produção em grandes volumes. Se uma peça leva 1 hora a fabricar por FDM, se nós quisermos fazer 10 peças, nós temos então que esperar 10 horas para essas 10 peças serem feitas. Ou seja, o incremento de tempo de fabrico é linear. Nos contras temos a baixa precisão. Isto porquê? Porque nós muitas vezes modelamos no SolidWorks com medidas muito exatas, com medidas bem precisas do modelo final que nós precisamos, e o que acontece é que após uma primeira impressão temos que ir fazer pequenos ajustes então à geometria em si para fazer compensações. Porquê? Porque estamos a falar de um material termoplástico que é extrudido através de uma abertura de cerca de 0.4 milímetros, regra geral, e sendo um plástico, quando ele vai arrefecer, vai contrair, mas como está a ser extrudido contra outro material, o filamento não vai ter 0.4 milímetros, ele vai ser, digamos, espremido contra a camada anterior e vai ser um bocadinho mais largo do que o normal. Ou seja, existem aqui algumas considerações a ter e existem sempre alguns ajustes. Será possível, ao final de 2, 3 iterações, conseguirmos obter então o protótipo com as dimensões pretendidas, mas lá está, nunca será depois, se nós quisermos fazer uma peça por impressão ou uma peça por maquinação, não nos podemos guiar por essas dimensões que usamos para imprimir a peça. Okay? É bom para fazer uma prova de conceito simples, para uma prototipagem básica, para fazer produção de baixos volumes. Okay? E a nível de materiais, neste momento, temos aqui ainda algumas limitações. É muito baseado na área dos plásticos. Continuando com um resumo aqui desta tabela. Eu vou falar agora do SLS. O SLS, como eu disse, é um laser que vai sinterizar um pó precursor. Neste momento estamos limitados a metais e a plásticos, neste formato de fabrico.
mas tem uma vantagem muito grande, que são peças que são fortes, são bastante funcionais, especialmente nas peças metálicas, são peças com uma resistência acima da média. É possível fazer, por exemplo, moldes de injeção com este processo de fabrico para fazer várias tiragens de finais. Okay? Tem uma liberdade de design um bocadinho superior. Isto porquê? Porque todos estes modelos normalmente precisam de suportes para fazer impressão 3D. Se vocês imaginarem, por exemplo, uma ponte, e nós estamos a fazer uma posição por FDM, quando o estrutor tem que viajar de um apoio para outro apoio, pode acontecer, digamos, o material ficar pendurado devido ao efeito da gravidade, o que obriga muitas vezes à colocação de suportes estrategicamente colocados que depois têm que ser retirados. No SLS esse processo está um bocadinho melhorado. Porquê? Porque como nós estamos a colocar sempre um contentor com pó, ou seja, a impressão vai se apoiar no próprio pó que está a ser usado para o fabrico. Temos de ter alguma atenção na mesma, porque se colocarmos um volume muito grande, esse pó pode compactar-se e efetivamente cair, não é? A peça perder um bocadinho de dimensão, mas é muito raro isso acontecer e muitas vezes nós conseguimos trabalhar com a peça final já diretamente impressa, sem ter que nos preocuparmos com essa questão de suportes. Num contra, temos então a questão do acabamento rugoso. Nós estamos a falar de um pó que vai ser derretido pelo laser, o que vai dar um acabamento superficial sempre ligeiramente rugoso, que vai necessitar obrigatoriamente de um pós-processamento, quer seja por processo manual, com uma lixa, ou até mesmo colocar depois a peça num centro de maquinação só para trabalhar as regiões mais importantes. No entanto, é um processo que consegue ser usado para a produção de pequenas séries, mas já em larga escala, muito diferente do FDM, e são peças que efetivamente podem ser colocadas no trabalho do dia a dia, já sem ter que ser obrigatório fabricar depois uma peça final com um processo de fabrico mais convencional. O SLA eu considero que está exatamente ali no sweet spot. Okay? Porquê? Nós conseguimos ter peças funcionais em pouco tempo e muitas vezes já próprias para utilização no dia a dia. Tem uma excelente relação de qualidade-preço e se nós modelarmos a peça no SolidWorks com as dimensões exatas, são exatamente essas dimensões que nós vamos obter quando imprimirmos diretamente da plataforma, diretamente da impressora. Okay? Este material não é um material que não sofre grandes deformações durante o processo de fabrico. O acabamento superficial é extremamente limpo, sendo só necessário muitas vezes limpar a região dos suportes para retirar algum detalhe que tenha ficado durante a impressão. O volume de construção da Form 2, neste caso, para este tipo de impressora, é a solução no mercado neste momento que tem a plataforma com maior área de construção. Okay? Tem um pequeno contra que é sensível à luz ultravioleta, ou seja, se vocês repararem, tem uma tampa cor laranja, exatamente para filtrar os raios ultravioletas da radiação ambiente. Mas, no entanto, se nós não deixarmos muito tempo a resina lá na máquina, ou eu próprio já deixei cerca de uma semana, 2 semanas e nunca aconteceu nada, ela está perfeitamente funcional, mas existe sempre aqui algum cuidado extra depois no armazenamento dos materiais que vão ser usados para o fabrico. Tal como eu disse, é uma prototipagem funcional e devido à grande variedade de materiais neste momento existentes para a Form 2, nós conseguimos entrar em várias áreas de negócios, quer seja em peças para moldes, temos uma resina de alta temperatura que serve exatamente para fazer moldes de injeção, pequenas tiragens, para testes, por exemplo, para protótipos. Podemos fazer aplicações de joalharia devido ao elevado nível de detalhe que este processo de fabrico permite. Neste momento tem uma grande utilidade na área dentária, na criação de moldes para depois fabricar as próteses dentárias, ou até mesmo a criação de guias cirúrgicas para utilizar efetivamente durante uma cirurgia na área dentária. Ou seja, temos aqui uma grande variedade, uma grande possibilidade no que diz respeito a nível de materiais e aplicações desta tecnologia, desta impressora da Form 2. Só para fazer aqui uma pequena comparação, temos aqui 3 peças fabricadas pelos 3 processos, em que a branca foi feita por FDM, a cinzenta por SLA e a mais escura por SLS. E como eu disse, a Fuse Deposition basicamente
nós temos um fabrico por camadas e é possível ver exatamente as camadas depositadas aqui no material. Podemos ver aqui, por exemplo, que nesta região temos aqui uma fraca resolução de acabamento, e eventualmente uma zona frágil da peça. Okay? E podemos ver ainda, por exemplo, aqui nestas zonas em baixo, o efeito daquelas pontes, temos que colocar aqui suportes, mas podemos ver aqui o efeito da camada que não nos dá uma precisão, um acabamento muito rigoroso na peça. Neste caso, então, temos aqui depois o SLS. Podemos ver, então, que realmente aqui nesta região temos um dimensionamento mais preciso, temos uma peça que aparentemente é bem mais rígida. O material que estamos a ver aqui é um material plástico, há de ser um material tipo nylon, mas podemos ver efetivamente que o acabamento superficial da peça não está o melhor e que obrigará aqui a uma pequena intervenção depois para dar-lhe um aspecto final um bocadinho mais agradável, caso seja pretendido. E esta é a mesma peça feita por SLA. Ou seja, podemos ver então aqui naquela região que temos um excelente acabamento de dimensional, temos um excelente acabamento estético da própria peça. Dá para reparar algum efeito das camadas aqui na geometria, mas quero chamar a atenção que nós estamos a fazer aqui um zoom bastante grande na geometria, e muitas vezes quando nós estamos a manusear as peças impressas pela Form 2 é muito difícil conseguirmos aperceber do efeito de camada gerado durante a impressão. Aqui tem alguns exemplos com os vários materiais: resina cinzenta, material durável, material elástico, material que suporta altas temperaturas, material flexível, aqui no canto inferior direito. Okay. Podemos ver aqui que temos aqui então material flexível, temos aqui material rígido para simular protótipos um bocadinho mais rígidos antes de fazer depois o processo de fabrico final, e temos aqui também material rígido para peças dimensionalmente mais corretas, que vão estar submetidas a algumas cargas mais intensas. Okay? Ou seja, temos uma variedade de materiais muito grande disponíveis para a Form 2. Aqui só para ter mais uma ideia dos vários materiais que existem, temos aqui, por exemplo, um modelo mais para a área dentária. Basicamente estes três que aqui estão são materiais mais indicados para a dentária. Ainda falta aqui um que foi tornado disponível há cerca de 2 meses atrás para também aplicações específicas na área dentária. Aqui temos os 4 principais mais comuns, que é o cinzento, o transparente, o branco e o preto. Okay? Digamos que são as resinas de baixa gama, mas que já vos permite fazer uma panóplia muito grande de testes e de impressões. Resina durável, ou seja, com propriedades mecânicas para um uso mais frequente. Temos aqui depois a resina tough, ou dura, que é uma resina mecanicamente ainda mais rígida para fazer testes de encaixe, por exemplo. E temos aqui a flexível, que acaba por ser basicamente uma espécie de borracha para testar materiais de borracha. O SolidWorks 3D suporta a impressão 3D, ou seja, basicamente vamos usar o SolidWorks para modelar. Esta peça que aqui está é uma peça completamente lisa. Foi aplicado a nova ferramenta de textura 3D, em que se pega num padrão de pretos e brancos, transforma-se essa geometria em algo 3D e depois vamos imprimir. Esta peça que aqui está, estas duas, são exatamente a mesma peça, mas esta tem 1 mm de relevo e esta tem 8 mm de relevo, tudo baseado neste padrão que está aqui em cima aplicado na geometria. Também permite fazer uma pequena previsão se quisermos trabalhar por FDM, para ver zonas, fazer uma análise da geometria a nível de espessuras, ter uma ideia de qual é que vai ser o aspecto com base na altura da camada. Convido-vos a experimentarem este print 3D no SolidWorks para verem como é que a vossa peça ficaria se fosse impressa em 3D e se estaria bem desenhada para esse processo. E, por exemplo, na parte do design generativo, se nós utilizarmos o SolidWorks Simulation Profissional com a otimização topológica, em que nós conseguimos otimizar a geometria com base nas cargas aplicadas e obter assim designs mais orgânicos. Esta peça que vocês estão a ver é uma peça atual do Veyron e é uma peça do travão do carro. E há testes muito interessantes na internet, no YouTube, com esta peça a trabalhar, a ser submetida a cargas bastante elevadas de travagem e de aceleração e a aguentar. Okay?
E é uma peça que foi feita pelo sistema DSLS de impressão 3D. Ora bem, eu tenho aqui então uma pequena demo preparada para vocês. A peça que nós vamos imprimir é esta peça que está aqui. Okay? Só para terem uma ideia da modulação desta peça, isto é basicamente uma superfície. As medidas dela são 14 por 25 milímetros de tamanho, ou seja, é uma peça muito pequenina mesmo. Depois foi aplicada a espessura. Apliquei aqui um texto na superfície da peça. Para terem uma ideia dos detalhes, por exemplo, a distância entre este ponto e este ponto aqui, estamos a falar de 0,03 milímetros. Okay? 3 décimas de milímetro nesta região. As próprias letras em si têm arestas na ordem dos 0,07, 0,06 de dimensão, ou seja, é uma geometria bastante pequenina com um detalhe muito elevado. Okay? Depois o resto foi só estética, criar aqui um pequeno logotipo e finalmente simular como se fosse uma peça para encaixar em alguma outra peça. Fiz só aqui umas pequenas nervuras e um encaixe traseiro. Okay? Ora, como é que nós depois exportamos este ficheiro para a Form 2? Basicamente só precisamos de gravar como STL, ou seja, estereolitografia. Gravando uma vez como STL, já tenho aqui o ficheiro gravado, só precisamos então de iniciar o software da Formlabs, que se chama Preform. Ora bem, tenho então aqui o Preform iniciado. Quando ele começa, automaticamente é-nos apresentado uma lista das impressoras que temos disponíveis na nossa rede interna da empresa. Neste caso só tenho esta Gigantic Shot, que é a nossa Form 2 que tenho aqui no escritório. O material que vou usar para esta impressão vai ser o material grey, okay? A resina cinzenta. Aqui poderia logo selecionar, e como podem ver, temos vários tipos de materiais disponíveis para impressão 3D. Qual é que é a versão da resina que vamos usar? Neste caso é a V4, que é a atual. Se tivessem, por exemplo, alguns materiais mais antigos, a V2 e a V3, também poderiam selecionar esses materiais, essas resinas aqui nesta versão. E aqui vamos logo definir qual é que é a altura da camada que queremos fazer. Nomeadamente, neste caso, o que acontece? Aqui em si, aqui sim, o incremento de tempo será linear, ou seja, se eu tivesse 0,1 milímetros de camada e passar para 0,5, basicamente estou a ter o dobro do tempo. Se passar para 0,025, teremos que esperar 4 vezes o tempo que demoraria a fazer os 0,1 milímetros. Eu vou deixar ficar os 100 microns e vocês vão ver que 100 microns é mais que suficiente para 90% dos casos que querem testar. Ora, relembro-vos que a plataforma de impressão está invertida, ou seja, nós na realidade é como se estivéssemos a olhar de cabeça para baixo na plataforma, e vou então abrir o ficheiro. Open recente, e vou então abrir aqui o STL da Schedule. Aqui posso ver quais é que são os print settings. A qualquer momento nós podemos chegar aqui e voltar a alterar estes settings da impressão. Okay? Neste momento a minha geometria vai consumir cerca de 0,67 mililitros, com 142 camadas, e vai demorar cerca de 45 minutos a imprimir. Mas, neste momento, o software não me deixa carregar o ficheiro na impressora porque ele não é possível de imprimir. E se eu deixar o rato aqui em cima, posso ver que faltam-nos suportes nesta região da peça. Ou seja, quando começasses a imprimir, basicamente iríamos ter aqui uma região da peça que iria ficar sem qualquer tipo de suporte, iria ficar a flutuar na resina, possivelmente, e poderia-nos dar problemas depois no que diz respeito ao resto da impressão. Ora bem, aqui agora temos dois processos possíveis. Ou simplesmente carrega aqui na varinha One Click Print e o que o software vai fazer vai posicionar a peça, criar os suportes, colocá-la numa posição específica do tabuleiro e pedir-nos para enviar então a peça diretamente para a impressora. Mas neste caso eu não vou fazê-lo. Porquê? Porque ela não está na posição mais indicada, até porque eu quero ter esta região do logotipo completamente limpa e eu estou a ter aqui
alguns suportes exatamente na zona que eu quero ter limpa, ou seja, eu não quero ter de defeitos devido aos suportes da geometria, nesta zona da geometria. Então eu vou fazer aqui um procedimento um bocadinho mais manual no que diz respeito ao posicionamento da peça. Então eu vou limpar aqui os suportes todos e vou posicionar a peça, por exemplo, segundo esta base daqui. Ora, relembro-vos que nós estamos a trabalhar de cabeça para baixo, neste momento, ou seja, a peça, a plataforma de impressão é esta região branca que aqui está, e tal como acontece no FDM, existem aqui alguns pormenores aos quais temos que ter atenção durante a impressão. Primeiro, tal como vocês viram, existem regiões da peça que vão precisar de suportes para que ela depois não fique solta no espaço, não contamine, digamos, ou não nos crie problemas depois no futuro da impressão. Outra situação tem a ver com o facto de nós estarmos a trabalhar com um material líquido. Ou seja, se vocês imaginarem que temos aqui uma espécie de copo na geometria, o que pode acontecer é que se eu imprimir a peça exatamente nesta posição, poderá haver acumulação de resina aqui nesta zona, o que não é crítico. Okay? Nós depois podemos verter a resina para fora da geometria, mas temos que ter atenção exatamente que este tipo de situações podem acontecer e podem depois provocar algum desperdício de material. Ora, o que é aconselhável? Normalmente ângulos de 45 graus. Eu vou colocar aqui um ângulo de 45 graus nesta posição. Posso ver ali o aviso da falta de suportes. E vou colocar mais ou menos assim nesta posição aqui. Vamos ter aqui uma região de possível acumulação de resina, mas é mínima. E neste momento essa não me preocupa. Vou agora então criar os suportes. E os suportes podem ser feitos de duas formas. Ou deixo o software gerar os suportes manualmente, ou então posso criá-los eu, ou deixo o pré-form criar os suportes automaticamente, ou então vou eu criá-los manualmente. A melhor forma normalmente é criar os suportes automáticos e depois então editá-los. Para esse efeito só tenho que fazer aqui Generate Selected. Averiguar efetivamente se não existem suportes na região que quero, onde não quero haver defeitos, e posso ver, por exemplo, que aqui neste caso foram criados alguns suportes no lado externo da peça. Estes suportes têm uma área de contacto de 0.6 mm de diâmetro. Posso baixar, por exemplo, aqui para 0.45 ou para 0.4. E podemos ver aqui como esta região aqui agora está mais fininha, o que obrigou ao software a fazer mais suportes ainda do que o que tinha. Okay? No entanto, eu agora vou aqui editar os que quero para retirar, por exemplo, aqui da zona de fora. E reparem que ao fazê-lo tem aqui uma zona ligeiramente encarnada, que é o software a dizer-me, olha, atenção que se calhar é aconselhável colocar suportes aqui porque esta zona da peça pode não ser impressa corretamente. Mas eu vou colocá-los mais aqui por dentro. Colocando assim. Se houver alguns que eu queira retirar, posso fazer seleção por caixa e carregar no delete para apagá-los. E voltar então a colocar. Esta questão dos suportes é uma questão importante. Porquê? Porque se eu colocar poucos suportes, existe sempre o risco da impressão saltar para fora da plataforma de impressão durante o movimento mecânico da impressora. Por isso, temos que ter sempre aqui alguma atenção, não pensarmos que, ok, tem isto tudo a cinzento, então não vou colocar suportes. Este pensamento está errado, convém sempre colocar alguns suportes extra só para que a peça fique bem agarrada na geometria. E a partir daqui só tenho que fazer apply e os nossos suportes são editados para uma posição mais convencional. Posso ver que a peça neste momento vai demorar cerca de 1h15 a imprimir, vai-me consumir 1,94 ml e não tenho qualquer questão relativamente à impressão, ou seja, eu consigo mandar a peça para a impressora para imprimir sem qualquer dificuldade. Logicamente que não é obrigatório vocês terem suportes em todas as vossas geometrias, okay? Podem imprimir diretamente na plataforma de impressão, mas é sempre aconselhável fazer algo deste género. Ora bem, aqui neste caso já tenho esta peça feita, vou então agora duplicar a peça para fazer duas cópias desta peça. E como podem ver, o tempo de impressão aumentou de 1,30. E se eu duplicasse ainda mais, se eu duplicasse ainda mais aqui a quantidade de peças, okay, neste caso vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ora fazer 10 peças, duplicate. Vocês podem ver que o tempo aumentou de 1 para aproximadamente 2 horas, ou seja,
Enquanto que no processo de FDM nós iríamos ter que esperar 10 horas para imprimir esta peça, neste caso do SLA só temos que esperar o dobro do tempo relativamente à impressão de uma única peça. O layout, ou seja, a organização das peças na zona de impressão, pode ser feito automaticamente pelo software, ou seja, há algo como uma operação de nesting, em que estou a garantir cerca de 5 mm de distância entre cada peça. No entanto, se vocês quiserem depois pegar nestas peças e aproximar umas das outras, não existe qualquer problema, desde que seja uma interferência só das bases de impressão, seja só aqui da plataforma de impressão, mas se eu tiver alguma interferência entre duas peças, o software avisa-me e diz, olha, atenção que tens aqui duas peças superpostas, se calhar é melhor posicioná-las de forma diferente. Então eu vou aqui colocar nesta posição. Okay? Ou seja, muito rapidamente conseguimos populacionar aqui a nossa plataforma de impressão com uma impressão múltipla. Ora, neste caso eu só quero mesmo duas peças de impressão aqui. No entanto, eu quero aumentar ainda uma das peças para um tamanho maior, ou seja, fazer uma terceira peça com uma escala ligeiramente maior. Como não quero fazer essa operação no CAD, porque recebi esta peça de alguém e eu não tenho acesso ao ficheiro de CAD, ou por qualquer outro motivo, nós podemos pura e simplesmente duplicar. E agora vou aproveitar aqui a escala para aumentar, por exemplo, para 1.25. Okay, tenho uma peça ligeiramente maior. Sou obrigado a refazer os suportes, porque logicamente os suportes da peça anterior não chegavam. E vou só mostrar aqui também ainda outra capacidade que nós temos nos suportes. Ou seja, até agora eu tinha controlado só o ponto de contacto, dentro do ponto de contacto, mas vocês controlar a densidade dos suportes. Por exemplo, eu vou gerar os suportes para esta peça. Posso achar que são demasiados suportes e não quero editá-los manualmente. Okay? Podem ver que tem aqui uma série de suportes. Então eu posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero ter menos suportes na peça. Posso ainda dizer que ao longo de uma subida, ou seja, de uma inclinação, tem aqui o Slope Multiplier. Posso dizer, olha, eu quero ainda ter menos suportes ao longo de uma inclinação. Okay? E ainda posso controlar, por exemplo, a altura a que a peça se encontra da plataforma de impressão. Neste momento tem 5 mm. Eu vou baixar, por exemplo, aqui para 3,5. E também vou diminuir a espessura da própria base de impressão para, por exemplo, 1,5. Ou seja, basicamente estamos a poupar 2 mm em camadas, o que corresponde a cerca de 20 camadas, o que corresponde basicamente a tempo de impressão, neste caso. Ora bem, temos a nossa peça. As nossas peças basicamente estão já prontas para impressão. Eu vou só aqui fazer um layout automático delas. Pode ser. Neste caso, até gosto normalmente de rodá-las nesta posição. Isto porquê? Porque durante a impressão, e vocês vão ver depois num pequeno vídeo que eu tenho aqui mais à frente para vos mostrar, a plataforma normalmente mexe-se neste sentido. Então é conveniente ter especialmente se for uma peça assim deste género, que temos uma plataforma que não é perfeitamente quadrada ou circular, em que temos um comprimento preferencial num eixo, colocar esse eixo exatamente no sentido lateral do movimento ou pelo menos orientado segundo o movimento da plataforma, que é feito da esquerda para a direita quando estamos a ver a frente dela. Ora, temos isto feito, só preciso agora de gravar então o ficheiro, Save As, e vou gravar isto como logotipo Schedule 03. E só me falta agora então enviar a peça para a impressora. A impressora está ligada via IP à rede wireless daqui do escritório e não tenho de levar o computador e ligar com um cabo USB para enviar estes ficheiros para a impressora. Nem tenho de andar com um cartão SD de um lado para o outro. Ora, tenho a peça então, tenho o trabalho enviado para a impressora e quero-vos só mostrar também aqui outra ferramenta muito interessante que a Fórmula disponibiliza para os seus clientes. Se eu carregar aqui em Track Print Online, é-me aberto o browser de internet, onde consigo ver
toda a estatística da impressora que tenho aqui no escritório, ou de todas as impressoras que eu tenha ligado aqui a este dashboard. Posso ver, por exemplo, que nos últimos 30 dias tenho cerca de 5 impressões completas, pelo menos as que eu pedi para rastrear online, ok? Tenho 100% de sucesso em todas elas e usei cerca de 0,4 litros de material. Tenho aqui as impressões todas que foram feitas até agora. Okay? Com a estatística de cada uma delas, 5 horas e 14, 4 horas e 26. Posso ver o layout que tenho na plataforma de impressão. Okay? Algumas mais pequenas, 3 horas e 30 com camada de 100, 13 ml de resina, 619 camadas. Ou seja, tenho toda aqui a estatística. Posso ver, por exemplo, também as impressões. Neste caso só tenho uma. Posso ver qual é o tanque de resina que neste momento tenho montado, qual é que é o cartucho também que tenho montado neste momento na impressora. 26 impressões completas, pelo menos as que eu pedi para rastrear, em cerca de 1,1 litros de resina gastos. A maior consumiu cerca de 107 ml. E tenho aqui as várias impressões novamente. Okay? A nível de materiais, neste momento já utilizei um cartucho inteiro de grey, tenho aqui o grey 04, estou mais ou menos a meio do segundo cartucho de resina e estou a usar a plataforma também para a resina grey. É um ponto importante, é conveniente utilizar uma única plataforma para um tipo de material de resina. Se nós quisermos utilizar outro tipo de material para imprimir as nossas peças, então convém ter um reservatório só para esse material, exatamente para não haver contaminação entre materiais diferentes. Posso ter aqui o estado da plataforma, do recipiente onde tenho a resina, okay? Em que posso ver aqui as várias zonas que utilizei para imprimir as peças. Posso ver, por exemplo, aqui que nesta região ela está menos gasta. Isto porquê? Porque estes tanques de resina têm um tempo de vida útil, normalmente entre 3 a 4 cartuchos de tinta, se nós a espalharmos bem ou formos relativamente uniformes na disposição das impressões. E posso ver que se calhar é conveniente começar a imprimir mais neste lado do tabuleiro, exatamente para garantir uma boa qualidade e uma maior longevidade do meu tabuleiro de resina. Okay? Então temos aqui o nosso dashboard online, onde podemos também depois encomendar mais materiais, configurar algumas opções. Ou seja, temos aqui um controle muito, muito bom de todo o nosso processo, de toda a nossa impressora. A partir do momento em que nós fizemos o upload da impressora, só nos falta então fazer a impressão propriamente dita, e eu vou iniciar aqui um pequeno vídeo para mostrar-vos todo o processo depois de tratamento da impressão e pós-processamento depois das próprias impressões em si. Então, fizemos o upload dos ficheiros para a impressora. Posso ver então aqui no display gráfico, que é um touchscreen da impressora, que o ficheiro está pronto para impressão. Ora bem, tal como eu mencionei, normalmente não é conveniente deixarmos o tabuleiro com a resina guardado na impressora. Normalmente deixamos-lo guardado dentro das caixas onde veio o tabuleiro com o material, num ambiente escuro ou num armário, com temperatura mais ou menos controlada, digamos assim. Podem ver que é uma resina que não é muito líquida, ou seja, eu estou a inclinar o tabuleiro e ela quase não se mexe. Agora só tenho que encaixar na impressora. Este é o tal wiper que eu disse que faz um varrimento da resina a cada camada que é impressa. E esta então é a plataforma onde nós vamos imprimir, onde o material vai ficar agarrado durante a impressão. A impressora já vem calibrada de fábrica, ou seja, na maioria dos casos, a única coisa que temos que fazer é ligar a impressora à rede elétrica, colocar o tabuleiro, colocar o cartucho da resina, colocar a plataforma de impressão e carregar as impressões e começar a imprimir. O que eu fiz ali foi abrir a entrada de ar do cartucho da resina, porque ele vai estar a verter e então convém que não vá criando vácuo no interior. E, usando o touchscreen, só preciso selecionar qual é a impressão que quero fazer. Tenho ali uma estimativa de 1h27 e carregar na impressão. Último check-up, abrir o cartucho da resina, verificar se a plataforma está no lugar e confirmar. A partir daqui podemos deixar a impressora a trabalhar sozinha, podemos ir à nossa vida. Okay?
que quando ela parar, quando a impressão acabar, basicamente, ela vai retirar a plataforma de dentro do tanque e vai ficar parada à espera de uma próxima intervenção nossa. Como podem ver, temos então aqui o nosso wiper a retirar a resina do sítio. Okay? Ela subiu, a plataforma subiu, voltou a mergulhar e podem ver então o laser a trabalhar aqui na zona inferior, a polimerizar a resina para fabricar a nossa geometria. Reparem que ela faz aquele movimento lateral, daí a orientação específica da peça. Podem ver que a plataforma anda para o lado a cada camada de impressão. Por isso é que eu pus o eixo mais comprido da plataforma orientado segundo esse movimento lateral. Podem ver mais uma vez ali o laser a trabalhar. A plataforma sobe, o wiper varre algum detrito que esteja ali e ela volta a mergulhar. Reparem que este é o processo mecânico, é a parte mais lenta da impressão. Daí, se vocês fizerem camadas 0.1 ou 0.5, estão a duplicar ou quadriplicar o tempo de impressão necessário. Mas vocês vão ver que com 0,1 mm conseguem-se resultados muito interessantes. A impressão acabou, carrego no OK. Agora vou abrir a impressora pela primeira vez após a impressão ter acabado e verificar efetivamente se tudo foi impresso sem qualquer problema. Temos então ali aquelas duas peças, aquelas três peças que foram impressas. E agora vou colocar o tabuleiro diretamente na FormWash, que é uma máquina também fornecida, também pode ser adquirida à Formlabs, ajudar na limpeza. Tenho duas hipóteses aqui, ou coloco a plataforma diretamente na máquina se quiser lavar também a plataforma, porque não vou mais imprimir neste dia ou nos próximos dias, ou então se quisesse podia simplesmente retirar as impressões da plataforma e colocá-las dentro daquele cesto metálico e voltar a colocar a plataforma na impressora, sem limpá-la, para em seguida iniciar uma nova impressão. Basta programar o tempo de limpeza, normalmente 10 a 20 minutos. É uma questão depois de, quando acaba a limpeza, retirar e voltar a colocar se for necessário. E mais uma vez não nos precisamos preocupar porque, fim daquele tempo, a máquina simplesmente volta a levantar a plataforma, a retirá-la de dentro do álcool isopropílico e fica à espera de uma próxima intervenção nossa. Aqui, como podem ver, a plataforma não ficou bem limpa, mas neste caso eu não estou preocupado. Eu depois vou limpar aquele excedente da resina que ficou ali agarrado. Só tenho que retirar então as impressões da plataforma com o apoio de uma espátula, que também é fornecida com a impressora, neste caso. Entre uma espátula, um alicate de corte, ou seja, existem várias ferramentas que são fornecidas diretamente com a impressora. E a seguir vou colocar estas peças na FormCure. A FormCure é basicamente uma estação de cura com radiação ultravioleta que ajuda a que as peças fiquem mais rígidas do que quando saem da impressora. Elas quando saem da impressora já são sólidas, mas ainda não estão completamente curadas. E é necessário sempre dar-lhe aqui algum tratamento. A alternativa seria colocar as impressões à luz solar, por exemplo, durante o dia. Só que isso pode tornar o período de cura muito grande, várias horas, e com esta máquina de cura, basicamente, esse período pode ser reduzido para meia hora até uma hora, dependendo da resina que queremos curar e da aplicação que ela vai ter depois no futuro. Aqui, mais uma vez, podemos limitar, temos um timer, colocamos só quanto tempo de cura é que queremos, deixamos a máquina fazer todo o processo e podemos, por exemplo, ir embora para casa ou onde quer que seja, que, fim daquele tempo, o processo de cura para e a nossa peça fica lá dentro à espera de uma próxima intervenção. Okay? Ora bem, aqui tem alguns exemplos de peças que foram feitas aqui na Sequeiro, impressa por nós. Podem ver aqui o logotipo em baixo, a peça pequena e a peça um bocadinho maior, aqui completamente impressa. Podem ver também aquelas duas peças que utilizaram a textura 3D do SolidWorks. Este aqui é um aparelho para digitalizar impressões digitais, um pequeno dragão, um busto de um dragão, que levou-me cerca de 7 horas e meia, mas a qualidade e o nível de detalhe está fantástico nesta peça mesmo. Foi impresso com camadas de 0,05 mm. Um modelo de um cliente, uma cadeira, algumas próteses dentárias ou modelos dentários para depois fabricar próteses com base nisto, peças mecânicas
e depois temos aqui algumas peças demonstrativas. Neste caso aqui é um sistema de entrega de medicamento, um inalador, em que temos uma peça que desliza lateralmente para depois a pessoa inalar o medicamento, em forma de pó, por exemplo. E temos então aqui algumas estatísticas destas peças, 3 horas e meia, 2 horas, 2 horas e meia. Provavelmente se eu agrupasse estas duas peças na mesma impressão, iria demorar cerca de 2 horas e meia a imprimir. Aqui temos 7 horas e meia de impressão devido a termos camadas de 0.5. Posso reduzir o tempo para metade se puser camadas de 0.1 em vez de 0.05, mas se calhar não teria um detalhe tão bom como ele tem aqui. Mas o que é facto é que 0.1 mm de camada é muito grande, Mas o facto é que 0.1 mm de altura de camada em Z já é uma precisão muito elevada. Se tivermos em consideração que a precisão em X e Y é o foco do laser, que são cerca de 14 microns, 14,5, nós conseguimos detalhes muito elevados. Eu posso dizer, por exemplo, que esta peça aqui da esquerda, efetivamente, ela pica imenso, porque o material, além de ser rígido, a extremidade daqueles picos é mesmo afiada. Aqui temos algumas peças também de demonstração da própria Formlabs nos vários materiais. Okay? Material resina branca, resina transparente, resina rija para testar um encaixe plástico, que é o mesmo que temos aqui nesta peça. Esta é uma peça flexível, parece borracha. Material dentário, é um material mecanicamente mais rígido e consegue-se melhor precisão para depois poder fabricar próteses com base neste ficheiro. Material mais indicado para joalharia, para detalhes muito pequeninos. Podem ver aqui algum close-up de algumas peças. Podem ver que na joalharia temos aqui efetivamente alguns detalhes bem pequeninos. Isto é um anel que cabe no dedo. A peça já pode ter algum desgaste porque é uma peça de demonstração, já foi manuseada muitas vezes, mas o que é certo é que temos aqui detalhes mesmo pequeninos nesta peça. Material transparente. Aqui temos a combinação de vários materiais, entre o material transparente, a resina preta e esta biela que aqui está, que é um material de borracha flexível. Resina branca, resina rígida e, como podem ver então aqui, as duas peças do logotipo. Lembro-vos que na peça mais pequena tínhamos espessuras de 0.06 mm, por exemplo, aqui neste L da palavra soluções, e é possível ler soluções tecnológicas integradas perfeitamente. Na peça que tem um fator de escala de 1.25, então torna-se mesmo bem legível a ler a letra. E também estes pontinhos aqui no logotipo da Skerio, que tem um detalhe muito elevado, podem estar partidos porque estas peças já foram também muito manuseadas, mas o que é facto é que a impressora conseguiu resolver esta região que tem um detalhe extremamente elevado nas peças. Okay? Só a título de curiosidade, estes modelos que aqui está foram modelos vencedores do nosso concurso educacional o ano passado, que foi realizado aqui pela Skerio, e temos aqui esses mesmos modelos impressos por uma Form 2 por SLA. SolidWorks com Formlabs, ou seja, temos a solução completa para impressão 3D, a preços muito acessíveis comparativamente ao que existe aí fora no resto do mercado, no que diz respeito à impressão 3D SLA. Okay? Se tiverem dúvidas, se tiverem mais questões, podem entrar em contato comigo por e-mail ou por este telefone que aqui está. Terei o maior prazer em falar convosco e esclarecer qualquer questão que tenham acerca de todo este processo de passar do SolidWorks para a Formlabs, preparação da impressão e cuidados a ter para ter uma peça que logo à primeira sai da impressora quase sem qualquer necessidade de tratamento, além de retirar os suportes. Quero desde já agradecer a vossa presença neste webinar de hoje e espero falar convosco num futuro muito próximo. Até à próxima e obrigado.